Aleluia, glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Olha que coisa boa, estamos aqui novamente mais um dia para uma live especialíssima, querido. Se eu fosse você, eu ia entrando aí, compartilhando com seus amigos, compartilhando aí com os seus parentes, porque certamente essa palavra que vai ser trazida hoje vai edificar a sua vida e vai abençoar a vida dos seus parentes e amigos. Nós estaremos falando a respeito de falar e construir. É fé para todo lado, meu irmão. Fique ligado conosco, nós já estamos aí aguardando as pessoas começarem a entrar. Já estaremos ligados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chegando a eles, Ângela. Seja bem-vinda, Eli. Muito bem-vinda. Chegou aí o nosso convidado especial da noite. Ponte Boris. Aleluia. Seja bem-vindo, pastorzão. Graça, misericórdia e paz. Aleluia. Eita, coisa boa, rapaz. Você tá já aí ouvindo aí uma musiquinha aí diretamente aí de Fortaleza. Coisa boa. Ó, Caio Alexandre, muito bem-vindo. Ingrid, bem-vinda. Tarcísio Bruno, bem-vindo. Tarcísio também bem-vindo. Eita, tá todo mundo conectado, Jesus. Família inteira conectada. Glória a Deus, coisa boa. Vamos chegando, vamos compartilhando aí. Sobe os coraçõezinhos aí, meu povo. Vamos subir esses corações. Eita, coisa boa. Aleluia. Deus é bom. Olha aí. Chegando mais pessoas. Entrou a mulher mais linda desse mundo, a minha digníssima esposa Lisiane Gutiveiro. Coisa boa. É isso aí, Eli. Bota todo mundo para poder ver essa mensagem de hoje, que o pastor Cleiton vai quebrar tudo aqui nessa noite. Ele vai quebrar tudo a respeito de confissão da palavra, querido. Fique esperto, fique ligado. Nosso tema hoje é falar e construir. É fé para todo lado. Chegou aí o pastor Beto Júnior, meu querido pastor Alberto. Pastor Cleiton, só um detalhe, eu não sei como é que tá a tua internet aí, mas parece que ela está dando umas travadinhas aí. O pessoal está identificando isso aí também ou não? Pastor, fique à vontade com as primeiras considerações aí. Diga aí, o que é esse W? Juntos, né? Que bênção. Pastorzão, está travando completamente a tua conexão. Amados, vocês estão ouvindo o pastor Cleiton ou não? Está travando ele? Está travando. Quem mais aí? Está travando. Quer dar uma saidinha, pastor, e voltar de novo para ver se a gente consegue melhorar aí? Deixa eu ver se eu troco a internet. Espera aí. Só um instante. Tá bem. Estou esperando. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou? Ah, o W do Wise. Muito bem. Agora eu entendi o W. Foi o Wise. Melhorou aí? Melhorou, rapaz. Olha o que você fez. Você fez uma... Rapaz, eu soprei os fios, porque parecia que estava com entupimento de fio. Eu só preciso que você aumente um pouco o seu som. Eu não estou te ouvindo bem. E aí, como é que tá? Melhorou ou não? Tá bom, pessoal? Perfeito. Ok. Então, eu quero começar... Pastor Cleiton, considerações iniciais, seja bem-vindo. Cumprimento o povo aí. Eu quero dar meu boa noite, graça, misericórdia e paz. Saudar aí os pastores da igreja. Pastor Márcio e Lisiane, Tarcísio e Elisângela, Paulo e Galba, Alberto e Érica,
e assim cumprimentar toda a Igreja Verbo da Vida no Porto, todo o corpo de Cristo que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo, todos os pastores que pararam aqui para nos ouvir nesse momento, que essa audiência muito nos honra. Então, em nome da Igreja Verbo da Vida Fortaleza Zona Norte, da minha esposa que está bem ali, me assessorando em tudo nesse momento, eu Glória a Deus. Cumprimentar todos vocês, dizer da imensa alegria da gente estar junto aqui. É isso aí, é isso aí. Vão convidando o pessoal aí, ó. Eu estou fazendo aqui a minha parte. Estou convidando um monte de gente aqui para poder participar conosco, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ó, senta o dedo aí no like, querido, no compartilhar aí, porque vai ser muito bom. Pronto, convidei lá umas 20 pessoas para estar conosco. A Mônica já chegou aí. Glória a Deus. Vamos que vamos. É isso aí. Aleluia. Pastorzão, Pastor Cleiton Ponte, mais conhecido como Boris. Fortaleza conhece esse homem de trás para frente, de frente para trás. Ele é garoto propaganda de uma grande rede de óticas lá, e as óticas Boris, onde você encontra o seu óculos e sai de lá completamente feliz. É verdade. Ele também é professor da Escola Bíblica Verbo da Vida e é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde Deus tem viajado o mundo aí a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. E nessa noite nós temos o privilégio de estar com ele aqui para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem colocado no coração dele. E o nosso tema de hoje é falar e construir. Queridos, falar e construir. A Bíblia nos ensina que lá no Gênesis, a Bíblia fala assim, que Deus disse, haja luz e houve luz. Ele falou e construiu algo a partir daquilo que ele disse, né? E pensando nisso, sabemos que fé fala, a fé tem uma voz. Sendo assim, nós vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante na vida das pessoas. A fé que fala. Marcos 11, 23, olha só, pastorzão, e nossos queridos convidados. Em Marcos 11, versículo 23, diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, não está dizendo que se alguém pensar, está falando se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia! Glória a Deus! Essa afirmativa, pastor Cleiton, Jesus fez essa afirmação e nos deixou um legado com isso, né? Kenneth Reagan foi inspirado a se levantar da cama onde ele estava condenado à morte, né, com uma doença do coração, e ele, ao ler esse versículo, isso explodiu por dentro dele, né? E ele disse, e assim aconteceu com ele, e ele viveu anos e anos a pregar a palavra de Deus através da palavra da fé, a palavra que cura, a palavra que cria as circunstâncias, né? Cria as coisas à nossa volta, né? E eu queria começar passando a bola para você com a seguinte pergunta. Algumas pessoas passam por situações difíceis, pastor Cleiton, e não reagem por não acreditarem que possuem fé. É isso mesmo? Há pessoas que não têm fé. Você pode dar esse pontapé inicial para a gente aí? Por favor, fique à vontade. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Eu amo essa igreja. E vamos começar a conversar um pouquinho, né, sobre fé. Esse assunto de fé, ele está absolutamente em todos os livros da Bíblia, né? Se nós pegarmos Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
E aí já aparece no versículo 1 algumas coisas bem interessantes. Primeiro, que nós somos gerados de um Deus criativo. E a criatividade de Deus se expressou por meio de alguma coisa. E a Bíblia diz que enquanto Deus não abriu a boca para falar, nada foi feito. Mesmo que o Espírito Santo estava sobre a face das águas, mesmo que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, enquanto não houve palavra, não houve criação. Então, Uau! O Espírito Santo começou a criar baseado em palavras, não é? Então, Deus criativo, por meio de palavra carregada de fé, chama a existência das coisas. Você começou falando sobre a lei da fé de Marcos 11, 23, e é necessário entender, e a gente vai conversar um pouquinho mais nessa noite, alguns aspectos a respeito da fé. Se nós entendermos a fé como um vasilhame, que ela pode ser cheia de algumas coisas, é certo dizer que todo ser humano ele tem esse vasilhame dentro de si. Agora, se dentro está contendo a fé ou não, é outro departamento. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 58, eu vou falar assim, porque como você vai postar o vídeo, depois se alguém quiser ir lá anotar e conferir, é muito interessante. Muito bom, muito bom. Eu recomendo a versão bíblica, que eu julgo muito boa, por ser dos textos recebidos, que é Almeida Corrigida e Fiel. Se você tiver um Almeida Corrigida e Fiel, você tem uma boa versão da Bíblia. Então, se você for ler Mateus, capítulo 13, versículo 58, diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, 13:58, e não fez ali, falando a respeito de Jesus na sua cidade, e não fez ali muitas maravilhas. Diz que Jesus na cidade dele não fez muitas maravilhas. Qual foi o motivo? O versículo mesmo diz: por causa da incredulidade deles. Então, quando a fé sai de cena, o que ocupa o espaço é a incredulidade. E se Jesus encontrou um lugar, uma cidade, onde havia incredulidade, e se tem incredulidade, a fé está vazia. Então, a resposta seria sim. A fé, ela, mesmo que esteja disponível a todos os homens, mesmo que Deus seja a fonte de fé para todos os homens, que já já a gente vai ver, é possível que alguém esteja desprovido de fé, ainda que dentro dele haja um compartimento reservado para ser colocado fé. Ok? É isso aí. Então, mesmo em Mateus, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 19, concorda com isso quando os discípulos tentaram expulsar um demônio, mesmo depois de terem recebido o poder. Eles tentaram expulsar um demônio em especial, e a palavra que aconteceu lá foi o seguinte, Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Então essa era a dúvida deles, por que não expulsaram aquele demônio? E no versículo 20, Jesus de pronto, pai bola, aquele lailô, respondeu rapidinho. Disse Jesus: por causa da vossa incredulidade. Então, mesmo que o mesmo ambiente que eles tinham tido fé numa ocasião, numa outra ocasião eles estavam desprovidos do uso dessa fé. Então, eles não tiveram fé nesse ambiente. Deus deseja que todos nós tenhamos fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, 6. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu queria dizer aqui uma coisa para quem está nos ouvindo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo, particularmente no versículo 4, a Bíblia fala assim, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos pensar comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus quer que não metade dos homens, não boa parte dos homens, mas que todos os homens sejam salvos. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus quer que todos os homens sejam salvos, logo, Deus deseja que todo homem tenha fé. Então, ele tem que prover, para ele ser justo e dar uma possibilidade de que todo homem seja salvo, ele tem que prover um meio de que todo e qualquer homem possa receber fé. Então, Deus ele deseja que todos esses homens venham ser salvos. Então, é por meio da sua palavra, do seu evangelho,
que essa fé vem a todos os homens. O interesse de Deus é que essa fé que não pôde ser feito milagres na sua terra, os discípulos foram impedidos de fazer milagre, mas que sem fé é impossível agradar a Deus. E como Deus quer ser agradado por todos os homens, então Deus, por meio de algo especial, faz com que essa fé alcance a todos os homens. Lá em Romanos, um texto bem conhecido de todos os evangélicos, e deveria também ser de todo mundo, em Romanos 10, 8, diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Como nós vimos lá no Gênesis, a Bíblia fala que só houve criação quando Deus criativo falou. O versículo que você leu de Marcos 11, 23, fala de um alinhamento entre boca e coração. E aqui, novamente, nós vemos que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? Aí o apóstolo Paulo diz: a palavra da fé que nós pregamos. Agora, Paulo não é o autor desse versículo, ele é o repetidor dessa verdade. Essa verdade ele tirou lá de Deuteronômio. E no versículo 14, completando a ideia de Paulo, Paulo diz assim: pois como invocarão quem não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui Paulo está dando um desenho de que alguém, para crer em Deus, é necessário primeiro ouvir alguma coisa. Somente depois que ele ouvir alguma coisa é que ele vai ter a possibilidade de crer ou continuar na incredulidade. O que é que ele tem que ouvir para crer ou continuar na incredulidade? O próprio Paulo encerra o assunto no versículo 17. Ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é o evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus que funciona na vida de todo homem como um desfibrilador, que dá um choque no morto, o morto volta à vida. E aí, então, ele tem a possibilidade de agarrar a fé e desenvolver a fé, ou ele abandona isso e fica na incredulidade. Mas a vontade de Deus é que todo homem tenha fé, porque a fé é a maneira pela qual a gente pode ser salvo. Agora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé ela permanece pelo meditar e ela é fortalecida pelo praticar. Então, a fé não é uma coisa que vai agir em nós automaticamente, não é uma esteira que vai nos levar automaticamente. Aleluia. Glória a Deus. Você falou aí uma coisa que eu acho muito interessante, que é, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu fico pensando assim porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem a partir do momento que Deus está falando. E eu fico imaginando assim, eu comparo esse versículo, esse texto, mais ou menos da seguinte forma. Você estava falando aí, você falou aproximadamente uns 5 a 10 minutos aí, e se todos nós que estamos te ouvindo simplesmente pegássemos e saíssemos da sala e deixássemos você falando sozinho, qual seria a reação do pastor Cleiton a uma atitude dessa? Ele identificaria nos seus ouvintes que os seus ouvintes estavam desprezando aquilo que ele estava a dizer. Então, quando eu desprezo aquilo que você está a dizer, automaticamente eu não estou a te agradar. Mas quando eu paro e presto atenção no que você está dizendo para mim, eu estou te agradando, eu não estou te desprezando, eu estou te considerando. Então, por isso que eu vejo assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós estaríamos desprezando a sua voz. Mas quando eu considero a sua voz, eu estou agradando a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É possível fazer crescer a fé que eu tenho? Olha, se eu tenho uma fé, nós entendemos aqui que nós temos um vaso, né? Eu estou aqui com o meu vaso da Escola Bíblica Verbo da Vida. Maravilha esse vaso. Em breve vocês terão novidades com relação a essa escola. Ali está aí o pastor Cleiton com a sua xícara maravilhosa, Chávena.
com a sua chávena maravilhosa, né? Então, você vai ter novidades brevemente com relação a isso. E aproveita aí para acessar aí o seu compartilhar e compartilhe, convido mais pessoas para estar juntos aí, ouvindo essa palavra. É possível fazer crescer a fé que eu tenho? Então, eu entendi que nós temos uma chave, e a fé é colocada aqui. Posso colocar fé ou posso colocar incredulidade. Mas é possível aquela porção de fé que eu tenho crescer? É possível ter fé, existir um crescimento nessa fé? Como que essa fé pode ser crescida? Pode crescer, pastor? Há algumas coisas que o Novo Testamento... Olha, o Novo Testamento é um livro de revelação para qualquer pessoa. Nós, na fé, nós não temos um conhecimento secreto, não. Nós não somos possuidores de um conhecimento secreto. É muito simples, é tranquilo, é para qualquer um. E no Novo Testamento, a gente vê alguns atributos da fé com facilidade, lendo, qualquer pessoa pode perceber. Basta você ler, procurando, que você vai encontrar. Então, a Bíblia fala que a fé pode ser vista, a fé pode ser pequena, a fé pode ser grande, a fé pode ser fraca, a fé pode ser forte, a fé pode ser morta, alguém pode naufragar na fé. Então, se todas essas coisas que fala da fé são reais, então acontece que se ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Se ela pode ser forte, ela pode ser fraca. Se alguém pode naufragar na fé, então alguém pode navegar bem na fé. A Bíblia fala até de uma fé que morreu, morta. E só para dar um exemplo bem rápido, e para que quem está nos assistindo também possa anotar, sobre uma fé que pode ser vista. A fé ela é invisível, olha que coisa engraçada, mas há momentos que ela aparece de modo que pode ser vista. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz que alguns homens trazendo um paralítico para que Jesus o curasse, a Bíblia fala assim, Jesus vendo a fé deles, não é? Então, Jesus viu a fé do paralítico e dos amigos do paralítico. Eu, particularmente, quero amigos da fé. Se a gente for mais adiante um pouco, a gente vai encontrar lá em Atos 14, 9, quando Paulo estava pregando numa determinada cidade, havia um homem coxo. E a Bíblia diz que Paulo pregando viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então, mais uma vez, alguém viu a fé. A Bíblia fala de uma fé que é pequena. Ora, se a Bíblia fala de uma fé que é pequena, então, certamente a fé pode ser pequena. E uma hora que você vê isso é Mateus 6,30, quando a Bíblia diz assim, pois se Deus veste assim, e aí fala sobre suprimento, abundante suprimento, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, a Bíblia está chamando homens de pequena fé e está dizendo que mesmo com pequena fé eles podem ser supridos por Deus. Imagina com grande fé. Ainda em Mateus 14:31, Jesus também chamou Pedro de homem de pequena fé. Claro que esse Pedro, que foi chamado de homem de pequena fé, à medida que ele anda com Deus, lá no Novo Testamento, a gente vê ele fazendo coisas de alguém que ficou um homem de grande fé. Não é assim? Então, a respeito de pessoas com grande fé, eu me lembro que 2 estrangeiros, ninguém em Israel, ninguém da tribo de Israel, mas 2 estrangeiros foram elogiados por ter fé tão grande, que foi a mulher cananeia, quando ela foi pedir Jesus para expulsar o demônio da filha dela, e Jesus disse, olha, nem em Israel eu encontrei uma fé tão grande como a sua. E o outro que foi elogiado foi o centurião. A Bíblia fala que o Senhor, quando ia curar o servo do centurião, o centurião disse, não precisa nem vir aqui. Se você disser uma palavra, o meu servo ficará curado. E Jesus ficou admirado quão grande era a sua fé. Então a Bíblia fala de fé grande e fé pequena. A Bíblia fala de fé fraca. Romanos 4,19, a Bíblia fala que Abraão não enfraqueceu na fé. Então a fé pode ser enfraquecida. E um exemplo muito bom, pastor, de uma fé enfraquecida, nós temos o próprio Pedro. Quando Pedro começou a andar,
sobre as águas, você e eu sabemos que água não é areia movediça. Então, a Bíblia fala que Pedro, ao considerar as circunstâncias, ele não afundou. A Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, é um enfraquecimento da fé, que às vezes pode ser de uma vez, mas às vezes pode ser devagarzinho. Então, a fé pode ser fraca ou a fé pode ser forte, como Romanos também dizendo sobre Abraão, que Abraão não enfraqueceu, mostrando que ela pode ser fraca, e mostra, por outro lado, diz que ele se fortaleceu. Então, a fé pode ser forte. E Tiago também escrevendo, ele disse algo a respeito da fé. Ele diz, Tiago 2,26. Ele fala, porque como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então, existe uma fé morta. Qual é a fé morta? Ela um dia teve vida, ela um dia produziu alguma coisa, mas ela parou de produzir e ela está morta. E Paulo também fala em 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, por ter rejeitado, tiveram naufrágio na fé. E naufrágio significa uma pessoa que naufragou. O navio dela afundou. Então, são coisas que podem acontecer com a nossa fé. Então, claro que se a fé pode ser forte, ela pode ser fraca, se ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Então, é muito possível bom que essa fé seja aumentada. Não é? Uhum. Muito bom, muito bom. Só para esclarecer, isso aqui é caneca. A chávena, segundo aí o que os especialistas aí me instruíram aí, é aquela de chá menor, né? Então, essa aqui é caneca mesmo e tá tudo certo e vamos que vamos para frente, né? Só para deixar claro aí. O senhor sabe a diferença de uma xícara para um pinico? Rapaz, eu sei. Que bom, posso tomar café na sua casa. Pode, exatamente. Ai, ai, é um homem de onda esse, viu? Faz jus por ser cearense esse. Amados, olha só, nós temos aí alguns pastores aí que passaram aí pela live, não sei nem se estão aí ainda, mas eu gostaria de deixar um abraço para todos eles que estão passando por aí, meus pastores, amigos aí, né? Tá aí o pastor lá de Madrid, teve aí conosco aí, teve o pastor lá de Guarapari também, teve aí, pastor Vitor, o de Madrid, pastor Jaime, e não sei se tem outro pastor aí conosco. Temos os pastores locais aqui, tá? Pastor Tarcísio, pastor Alberto também está por aí, pastor Paulo também está por aí. Bênção demais tê-los junto conosco. Pastor Jaime, muito querido. Glória a Deus por isso. Pastor Jaime até elogiou o corte do meu cabelo hoje, que está assim, bem carequinha, né, pastor Jaime? Que bênção. Pastorzão, Deus nos deu governo e autoridade. Eita, agora a coisa vai apertar agora. E eu quero que aperte mesmo, porque eu quero que esses irmãos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, percebam tudo aquilo que eles têm em Cristo Jesus. Deus nos deu governo e autoridade sobre coisas e circunstâncias. Olha que beleza. Eu construo o meu mundo ou ele vai acontecendo naturalmente, do tipo assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O que a gente faz? A gente deixa a vida nos levar ou a gente constrói o nosso mundo à nossa volta a partir da palavra de Deus, através da fé? Conta para nós aí, por favor. Pastor, essa história, muita gente diz assim, se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus. As pessoas acham que a vontade... É verdade. As pessoas acham que a vontade de Deus vai cair na cabeça da gente como uma fruta madura. E quando, na realidade, a gente tem que buscar qual é a vontade de Deus. Eu separei aqui, porque esse assunto que você pegou, cabe a gente passar muito tempo, né, falando sobre ele.
Mas só para dar aqui um menu degustação, sem querer ser monótono ou repetitivo, eu separei aqui algumas coisas a respeito da fé, não é? Força, Primeiro, força, vai. Nós somos... Você quer falar alguma coisa? Não, força, vai aí. Nós vivemos pela fé, conforme Romanos 1,17. Somos justificados pela fé, Romanos 3,28. Somos firmados pela fé, 2 Coríntios 1,24. Caminhamos pela fé, 2 Coríntios 5,7. Fomos salvos pela fé, Efésios 2,8. Temos o espírito da fé, 2 Coríntios 4,13. O escudo da fé, Efésios 6,16. A alegria da fé, Filipenses 1,25. A couraça da fé, 1 Tessalonicenses 5,8. O trabalho da fé, 1 Tessalonicenses 1,3. A palavra da fé, 1 Timóteo 4,6. O combate da fé, 1 Timóteo 6,12. A garantia da fé, Hebreus 10,22. A oração da fé, Tiago 5,15. A fé que opera pelo amor, Gálatas 5,6. Como se não bastasse todo esse passeio das coisas pela fé, nós temos 3 vezes na Bíblia a expressão que diz: o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. Querido, está dando uma travada ali com o pastor Cleito, está dando uma travada. Nós vamos esperar um pouquinho para ele poder retornar aí a ativa, porque está travando muito a conexão dele. Pastor Cleiton, o senhor está me ouvindo? A sua conexão está completamente travada nesse momento. E a gente precisa ouvir isso que o senhor tem para dizer. Espera um pouquinho, pessoal. Não desliga não, não desconecta. Já já ele vai entrar de novo aí. Vai dar certo. Oi. Oi. Glória a Deus. Voltou. Vai, o senhor estava falando a respeito das vezes que a Bíblia fala a respeito que o justo viverá por fé. Quando o senhor falou isso, travou tudo. Então, vai em frente aí. Tá dando uma. Vai aí, pastorzão, vai aí, segue. Então, o justo viverá pela fé, e a Bíblia fala na última vez que se ele retroceder, Deus não vai ter prazer nele. Então, o prazer de Deus é ver o justo vivendo pela fé. A Bíblia não fala que Deus vai deixar de amá-lo, mas fala que o prazer de Deus está em que o justo viva pela fé. Pastorzão, o pessoal está dizendo que está sem som. O pessoal está dizendo que está sem som. Eu gostaria de sugerir ao senhor para poder desconectar e conectar novamente, para ver se melhora aí um pouco aí. Eu fico te aguardando aqui e eu te adiciono de novo. Dá uma vê se consegue aí, por favor. Então, você aí, nós estamos falando aí sobre fé, querido, construindo o nosso mundo à nossa volta. E o pastor Cleiton Ponte Boris, lá de Fortaleza, da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte Fortaleza, ele está nos dando uma aula sensacional. Então não desconecte não, fique ligado aí, nós já vamos adicioná-lo novamente para a gente poder ter a presença dele aqui falando para nós, né?
Tá aí o pastor Cleiton voltando. Glória a Deus. Voltou. Cheguei. E tá na bênção. Tá Pronto. contigo, Então, irmão. como a Bíblia estava dizendo, o justo vive pela fé. E Deus disse que se ele retroceder sobre esse modelo de vida, Deus não tem prazer nele. Então, eu quero ser um crente, um filho de Deus, que dá prazer a Deus. Então, o prazer de Deus está no justo viver pela fé. Se nós pegarmos a galeria da fé, que é o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, tem algumas coisas que foram realizadas por meio da fé. E eu queria compartilhar algumas delas aqui, mesmo que está travando. Se eu pudesse compartilhar todas, eu gostaria. Mas porque está travando, eu vou dar uma encurtada a respeito disso. Mas a Bíblia diz que, pela fé, uma meretriz não pereceu com os incrédulos. Pela fé, alguns venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, está muito bom. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar uma ressurreição melhor, outros pela fé experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, outros pela fé, tudo pela fé, outros pela fé foram apedrejados, outros pela fé cerrados ao meio, outros tentados, outros mortos ao fio da espada, outros andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, outros andaram desamparados, tudo pela fé, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Então, há algo muito interessante a respeito desse viver pela fé, que nós talvez, pastor, estamos apenas arranhando a casca do ovo e nem quebramos o ovo ainda. Uau! Porque muita gente está achando que um viver pela fé talvez seja um viver regaladamente. Mas a Bíblia está dizendo que se vive pela fé em toda e qualquer situação e circunstância. Eu até separei algo aqui que eu achei muito relevante. Outro dia eu tinha feito essa anotação. Se ela não for minha, eu vou dizer que deveria ser, porque eu nunca vi ninguém falando. Mas assim, pela fé, um foi livrado da morte e o outro foi morto. A fé verdadeira lhe manterá firme, seja qual for a vontade de Deus para a sua vida. Mas o mais importante é viver pela fé. Então, é assim, Hebreus 11, 34 diz que uns escaparam ao fio da espada pela fé. O versículo 37 diz, outros foram mortos ao fio da espada. Mas todas as duas situações, o que escapou e o que morreu, a Bíblia diz que viveram pela fé. No meu entendimento, não existe outra vida para o Filho de Deus, se não viver pela fé. Não tem outro jeito. Aleluia. Aleluia. Pastorzão, olha só. A gente vê alguns princípios interessantes na hora que a gente coloca a fé em prática. A fé fala, né? A fé tem uma voz, né? E eu acho interessante, nesse bate-bola que a gente está fazendo aqui, tem uma passagem que eu gosto muito, está lá em Gênesis, capítulo de número 11, quando os homens que habitavam a terra, eles desejaram construir uma torre que tocasse ao céu. E a Bíblia fala assim que eles disseram uns aos outros, eia, subamos e construamos uma torre que toque aos céus, para que o nosso nome se torne célebre. Sabe, o princípio era um princípio correto, mas a motivação era uma motivação errada, né? E por isso Deus veio e confundiu ali as línguas naquele lugar, né? Chamou aquele lugar de Babel, né? Porque as línguas foram ali confundidas. Se a gente toma por base de que um princípio correto, feito, colocado com a motivação errada, estava para acontecer algo positivo, quanto mais nós
com o princípio correto e a motivação correta, o que acontecerá à nossa volta? E eu creio que é isso, exatamente isso, que o Senhor Jesus tinha em mente quando ele dizia se você crer no seu coração e não duvidar e disser a este monte, lança-te daqui para colar e não duvidar, assim será. Está me ouvindo, pastorzão? Está me ouvindo? Pastor Cleiton? Pastor Cleiton, aí a conexão dele não tá ouvindo. Estou ouvindo. Glória a Deus. Mas vamos continuando aqui, até ele me ouvir aí. Então, se aquilo se o Senhor Jesus diz que eu posso crer no coração e falar com a minha boca, eu posso começar a construir o mundo à minha volta. E isso é importante, queridos, por quê? Porque tem muita gente que começa a construir um mundo negativo à sua volta. Começa a construir um mundo negativo à sua volta, com a sua palavra. Em vez de falar fé, fala incredulidade. Em vez de falar vida, fala morte. Em vez de falar que tem um marido abençoado, tem um marido que só sabe viver na cachaça. Em vez de falar que tem um filho que tem uma mente brilhante, fala que o filho nunca vai dar em nada. E é esse o mundo que ela vai construindo, um mundo de incredulidades, um mundo de incertezas, um mundo de inseguranças, a partir da palavra que sai da boca dela. Porque o que sai? Ora, se vai sair algo da minha boca, esse algo que tem que sair da minha boca tem que ser algo que primeiro foi colocado para dentro. Agora, se está saindo incredulidade, é porque eu coloquei incredulidade para dentro. Se está saindo coisa errada da minha boca, maldição da minha boca, é porque eu engoli isso primeiramente. De diversas formas. É por isso que é importante, querido, nós temos a consciência de que a palavra de Deus é a esperança da humanidade. É ela que contém as palavras de vida. E à medida que eu coloco essa palavra de Deus para dentro de mim, fé é gerada. E assim eu tenho a possibilidade de falar fé, de dizer fé, de conectar fé. E assim eu construo um mundo, não um mundo de incredulidade, mas um mundo baseado na palavra de Deus. Não um mundo de incertezas e insegurança, mas um mundo baseado na Bíblia, naquilo que Deus diz e naquilo que Deus quer para mim. Deus não quer para a minha vida e para a sua, querido, que nós vivamos em falta, que nós vivamos uma vida de doença. Não, querido, Deus não quer isso não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos dar saúde. Ele próprio, Jesus, quando andou aqui em João 10:10, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, se isso tudo é verdade, e eu creio que é verdade, nós estamos aqui, somos pregadores da fé, querido, nós temos que começar a colocar palavra para dentro. Porque quanto mais palavra tiver dentro, mais eu vou falar fé. Amém, pastorzão? Eu dei uma interrompida porque a sua imagem continuou aí e parou. Então, estou abençoado demais com tudo que você está dizendo, viu? Eu estava com vontade de ouvir de joelho, que é tudo muito bom. Isso que você está falando, desse alinhamento de boca e coração, a gente vê lá em Gênesis, quando Deus olhou para o mundo, e a Bíblia fala que o que ele viu foi a terra em trevas, sem forma e vazia. Pastorzão, travou aí de novo a tua imagem. Mas o som chegou? Pastor Cleiton? Já chegou por aí? Oi? O som já chegou por aí, o som? Pastor Cleiton? Oi, estou na escuta, na escuta. Estou na escuta. Então fala, que agora pegou, vai.
Agora travou. Jesus amado. Glória a Fruto do Deus. Espírito é o nosso assunto hoje à noite. Fruto do Espírito. Paciência. É verdade. Fruto do Espírito. Então, Vai dar Deus, ele certo. não, Nós vamos pegar no final. Deus não ficou olhando para a circunstância de trevas, vazias, sem forma. Deus não ficou conformado com essa circunstância e Deus não ficou confessando aquilo que ele estava vendo. Ele confessou coisa superior. Ele usou a boca e o coração para confessar coisa superior. Ele olhava para a treva e dizia: haja luz. Aleluia. Glória a Não dá para Deus. fazer nada. Não, ele alinhou boca e coração. Pastorzão, travou aí de novo aí a tua internet. Tá travando, pastorzão. Tá travando, nós não estamos ouvindo o que o senhor tem a dizer. Quando voltar e me dê um sinal que a gente manda, vai continuando por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Voltou. Glória a Deus. Está me ouvindo? Já estão me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Então, essa lei da fé, que a Bíblia manda a gente ser um imitador de Deus, é como Jesus, quando estava indo curar um menino que estava muito doente, e pela demora de Jesus de chegar lá com o pai do menino, chegou a informação que o menino havia morrido. E a Bíblia fala, Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus deu ouvido de mercador a história de que o menino havia morrido. Entrou por aqui e ele deixou sair por aqui. E o que é que quer dizer isso? Deus só está disposto a considerar os fatos se ela concordar com o que ele quer, com a vontade de Deus. Então, a gente tem que conhecer a vontade de Deus, que a palavra de Deus na nossa boca vale a mesma coisa que vale na boca de Deus. Então, a gente tem que falar alinhando boca e coração. Não minha opinião, não o que eu quero, exatamente, mas a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus sair do meu coração pela minha boca, isso vai produzir o mesmo resultado que produz na boca de Deus. Será criado o que nós precisamos. Agora, falando sobre falar o que acredita, em linha, fé e coração, boca e coração, é bom avisar todo crente que tome muito cuidado, porque confissão alinhado com o coração funciona positivo e negativo. Se alguém começar a crer de todo o seu coração que vai adoecer, assim será com ele. Então, ele tome muito cuidado com essa questão de alinhamento de boca e coração. A Bíblia fala que existe um falar com a boca que é tudo perdido. A Bíblia chama de palavra frívola. Mas a Bíblia diz que nenhuma palavra frívola o homem vai dar conta de cada uma delas. Então, a gente tem que usar as nossas palavras com muita sabedoria, sobretudo quando se trata de criar o mundo que nós queremos. Temos que falar o que Deus diz. Pastor, você está me convidando para mentir? Eu estou olhando um negócio que está em trevas, que está sem forma e que é vazio, e vou dizer que tem luz? Você não está me chamando para mentir, não? Rapaz, eu acho que tem muitos aspectos para ver isso. Eu acredito que é melhor concordar com Deus do que ficar confessando uma coisa que é passível de mudança. A Bíblia diz que esse mundo aqui que nós vemos, ele é passível de mudanças, mas a palavra de Deus ela é eterna. E nós nos firmamos em algo que é superior e é eterno. Então, ainda que um laudo médico diga que você está doente, se você alinhar sua boca e seu coração firmado na vontade de Deus, se você souber qual é a vontade de Deus para a sua vida e dizer sobre você o que Deus diz, você vai receber. Aleluia. Glória Agora, a Deus. Tem uma coisa, pastor, que muito crente às vezes esquece quando lê Marcos 11, 23, que tem o 24, que tem o 25. E a Bíblia diz que você tem que qualquer um, não são os pastores não, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E essa questão de fé tem muito a ver com falar com coisas inanimadas. Porque nesse trecho Jesus manda falar com o monte, mas numa outra ocasião Jesus manda falar
com uma amoreira braba, né? Que ela deveria se arrancar e se lançar no mar. Foram duas situações, quando foi para amaldiçoar a figueira e quando foi para ensinar sobre perdão. Jesus disse, tem que perdoar. Eu disse, pô, então me dá fé. Então Jesus já mostrou ali que fé não vem por pedido. Então, a fé, ela dá ordem às coisas. Agora, o versículo 24 e 25 diz que quando alguém está usando o princípio da lei da fé, ele deve estar fazendo isso com o coração carregado de perdão. Alguém cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de ira, pode praticar o confessar e o crer com o coração que não recebe. Porque ele diz, quando você estiver orando, a oração que é a oração da fé, a oração que chama as coisas e que crê que ela vai ser feita, a Bíblia diz, se tiver alguém, com alguma mágoa de alguém, a raiva de alguém, perdoe quando estiver orando. Exatamente. Então, essa não é que seja uma chave, mas é algo que caminha junto com o falar e o crer para fazer isso funcionar. Amém, glória a Deus. Pastorzão, nós já estamos caminhando para o final. Passou rapidão, mas eu gostaria de deixar aí para você fazer as suas considerações finais, deixar livre para você fluir aí no Espírito mesmo, aquilo que Deus está colocando no seu coração nesse momento para compartilhar conosco. Pastor, o que eu quero dizer, primeiro é meu muito obrigado, mais uma vez mandar um abraço a quem nos acompanhou, a toda a liderança da igreja local, a reverenda Lisiane, que cuidou tão bem de nós, né? Eu sei que nós vivemos uma situação muito ímpar, né? Mas Deus tem nos feito mais do que vencedores. Um abraço para o Estevão, para o Arthur, né? Para o Thomas, né? São só 6 horas. Então, 6 horas, que tão gentilmente nos acolheram. Agora eu quero dizer para os irmãos que a igreja lá em Apocalipse de Esmirna foi a única das 7 igrejas que não recebeu repreensão. Nenhuma repreensão foi dito para aquela igreja. E quando nós olhamos a vida daquela igreja, eles foram tão perseguidos, né? Foi atentado tanto contra a vida deles. Parece que a perseguição, particularmente a perseguição, ela refinou aquela igreja de tal maneira que a igreja só recebeu elogios, né? Então, em tempos duros, quem é mole, às vezes vai embora, esmurece, sai. Mas os bons, aqueles que se arraigarem na palavra, ficar firme na fé, vão ser purificados como fogo. Nós não somos do tipo que recua. A igreja do Porto é do tipo que avança em tempos difíceis. Pastor, nós estamos juntos, nós amamos o Senhor, amamos o trabalho que você está fazendo aí. E o que Deus tem para esse ano não vai ficar para o ano que vem, não. Nós vamos pegar esse ano. Deus abençoe a igreja do Porto no nome de Jesus Cristo. E cada pastor que está ouvindo isso, leve junto essa palavra de aumento, de firmeza, né, de avanço, da glória de Deus no nosso meio. Deus não nos desampara. Deus não nos desampara, nem hora nenhuma. Viu? Amamos vocês. Amém. Glória a Deus. Vocês têm casa aqui em Fortaleza, minha mulher, que é meu ponto aqui, ela está mandando abraço para todo mundo. Olha, a igreja a sua igreja, a minha igreja, somos igrejas, não somos tão numerosos assim. É como um fiozinho de cabelo, Só que de fio de cabelo, Deus faz uma cabeleira linda, não é assim? Eita, coisa boa! Que então, eu digo pastor Paulo Nunes. De fio em fio, Deus faz uma cabeleira linda e todos nós fazemos parte desse rebanho de Deus e estamos juntos. No nome de Jesus. Amém. Conectado, no nome de Jesus. Amém. Anne, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, pastorzão, pelo carinho, pelas meninas aí, manda o nosso beijo. Afinal de contas, são só 6 horas. Daqui aí, é rápido. E eu gostaria de deixar uma palavra para você aí que está nos acompanhando. Você que vai ver esse vídeo depois no YouTube, que nós vamos subir lá para o canal do YouTube. Quero deixar uma palavra para você, querido, de esperança. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é Isaías capítulo 53, verso 4 até o verso 7 ali, fala resumidamente sobre isso. E eu gostaria de dizer, talvez você possa estar aí com alguém com enfermidade na sua casa, ou passando você mesmo por um problema de enfermidade. E nós queremos, nesse instante, dizer, liberar sobre a sua vida uma palavra de fé. Creia, Jesus já levou sobre si as suas enfermidades, elas não são suas, pertencem a Jesus agora, ele levou sobre ele, não te pertence mais. Ele levou sobre si na cruz e entregou para o dono das enfermidades. Essas enfermidades pertencem ao diabo, e é a ele que essas enfermidades têm que ficar. Então você é sarado e curado, queremos liberar uma palavra sobre sua vida, em nome de Jesus Cristo, seja sarado e curado de todo mal, toda enfermidade, toda Covid, toda doença pulmonar, respiratória, de câncer, de cancro, qualquer coisa que esteja aí no teu corpo físico, qualquer sintoma que haja na sua vida, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, liberar uma palavra de cura sobre você, em nome de Jesus. É interessante que essa passagem de Isaías 53, verso 4 em diante, no versículo 1 desse mesmo capítulo, fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ei, querido, você que está nos ouvindo, dê crédito a essa pregação e veja o braço forte do Senhor se manifestar sobre a sua vida. Creia que Ele já te curou e veja o braço do Senhor se manifestando em cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos na cura divina, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu não discuto. Se a Bíblia não diz, eu não invento. Então fique com aquilo que a Bíblia diz. E ela diz, você é sarado e curado em nome de Jesus Cristo. Recebe isso, creia nisso e viva por isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi muito bom ter vocês por aqui. Pastor Cleiton, eu não tenho palavras para agradecer você de novo aqui com a gente. Olha, que bênção, viu? Somos um. Que coisa boa. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Um beijo, pastorzão. Tchau, tchau, até a próxima. É o Wise. Tamo junto. É isso aí. Valeu, queridos. Tchau, tchau.